Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar desse livro aqui, A Trindade, de Robert Leighton, abordando aí a Trindade pela perspectiva da escritura, da história, da teologia e também o aspecto prático da adoração, livro de Edições Vida Nova. Uma das coisas que me chamou bastante atenção nesse livro foi uma frase atribuída aqui ao Karl Rahner, onde ele diz que se você tirar hoje da igreja cristã a doutrina da Trindade, poucas pessoas vão sentir falta dela. Ela vai fazer pouca falta no aspecto prático do dia a dia da vida da igreja. E de início eu fiquei relutante, falei, não, pera lá, não é bem assim. Mas os argumentos que são mostrados aqui no livro, apresentando a maneira com que se enxerga a doutrina da Trindade na vida da igreja, da maioria das igrejas hoje, me convenceu de que essa frase ela está correta. Nós temos hoje nas nossas igrejas uma visão trinitária muito deficitária, e a visão que se apresenta então nas músicas, nas orações principalmente, é mais uma visão modalista do que uma visão de Deus de acordo com o que Deus se revela nas páginas da Sagrada Escritura, ou seja, um Deus eternamente existente em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas apenas um Deus. E não é uma questão simplesmente teórica, uma questão simplesmente para ser discutida aí dentro das salas de seminários, né? É uma questão que afeta a vida diária da igreja, a vida prática da igreja, porque se não houver uma adoração, uma servidão a Deus, como Deus se revela nas páginas da Sagrada Escritura, o que vai acontecer é um serviço, uma adoração a um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, veja, é um ponto muito importante na teologia, na vida da igreja, na vida cristã, na eclesiologia, em todas as áreas que você pensar aí do ser cristão, do viver o cristianismo, né? E eu acho que esse livro ele tem, então, uma contribuição excelente, porque ele vai trazer uma visão muito completa da Trindade. Talvez aí, talvez não, em língua portuguesa é a obra mais completa que a gente tem sobre Trindade, abordando então o aspecto bíblico, escriturístico, o que a Bíblia, Antigo e Novo Testamento falam sobre Trindade, como que a gente vai encontrar então no texto bíblico um certo desenvolvimento dentro da ideia da revelação progressiva de Deus, então, do que nós temos então do Antigo para o Novo Testamento no aspecto trinitário. Então há essa visão, essa apresentação do conceito bíblico, da ideia bíblica. Há também uma apresentação muito forte do aspecto histórico, como que historicamente a igreja lidou com isso, como que a gente tem então o começo ali, os pais da igreja e tudo mais, como que eles lidaram com essa questão trinitária. Pra vocês terem uma ideia, ele vai desenvolver aqui, ou melhor dizendo, ele vai estruturar a obra aqui no que diz respeito ao período histórico, né? Ele vai falar sobre o trinitarianismo antigo, o trinitarianismo da igreja antiga. Ele vai falar sobre a controvérsia ariana, como que essa controvérsia ariana ela não estava restrita então apenas a um modo de enxergar a pessoa do filho, mas uma maneira errada de enxergar a pessoa do filho influenciava então toda a maneira de se enxergar a divindade como um todo. Ele vai pegar aqui o papel importantíssimo de Atanásio nessa questão, os capadócios, como que os capadócios tiveram um papel importante na formulação, na estruturação da ideia trinitária, até chegar então em 381, no Concílio de Constantinopla, que na verdade vai ser uma espécie de desenvolvimento de Nicéia e uma reafirmação daquilo que Nicéia deixou estabelecido, né? E Agostinho, né? O próximo ponto depois de tratar do Concílio de Constantinopla é tratar de Agostinho, que tem um papel também importantíssimo na Igreja do Ocidente sobre a questão da Trindade. Tem uma obra De Trinitate, né? Que é uma obra exclusiva para trabalhar essa questão de Trindade, para analisar essa questão da Trindade. Depois eles vão fazer um estudo de caso aqui entre a visão do Oriente e do Ocidente. Interessante demais, porque se você
pegar aí a maioria das obras que tentam trabalhar ou que trabalham essa questão, o foco majoritariamente está na teologia do Ocidente, na visão que o Ocidente tem. Aqui não, aqui o autor ele vai fazer esse paralelo, sobretudo naquela controvérsia da cláusula filioque, né, que é o que vai gerar então ali o grande cisma, né, que nós temos do Oriente lá atrás. Depois ele pega, por exemplo, os caminhos que vão divergir, então, a partir ali daquela controvérsia da cláusula filioque. Nós vamos ter caminhos divergentes e, tendo caminhos divergentes, vamos ter, sim, visões trinitarianas divergentes. Ele vai trabalhar isso aqui. Depois ele pega capítulo 12, a visão de Calvino e a contribuição que Calvino traz para a doutrina da Trindade, bebendo da fonte de Agostinho, se baseando bastante em Agostinho, né? E depois a reforma como um todo, como que diversos reformadores lidaram com essa questão. Então percebe, no aspecto histórico é muito completo também, sobretudo naqueles nomes que são principais para a formulação, para a estruturação do que nós entendemos hoje como sendo a doutrina da Trindade. Na parte 3 da obra, e só um detalhe, essa segunda parte, né, eu preciso mencionar, talvez é a maior parte da obra, né? Se a gente for pensar em volume, é a maior parte. A parte 3 vai ser o debate contemporâneo, ele vai trazer as contribuições de Calbart dentro do seu contexto ali, né, no século XX, bem numa época de liberalismo teológico muito forte, né, e Calbart trazendo aí com uma visão neo-ortodoxa, de certa forma, né, mas trazendo uma contribuição excelente para o debate trinitário. Karl Rahner, Moltmann, Pannenberg, como que essas visões, então, não protestantes ou não tão ortodoxas assim, mas como que eles viram, como que eles se debruçaram sobre essa questão da Trindade. Novamente, capítulo 15, vai ter um olhar, uma visão sobre a teologia oriental, a visão oriental, pensando aqui em Bulgakov, pensando em Losse, pensando em Staniloae, como que esses homens então trabalharam também a questão da Trindade. Tem um capítulo exclusivo sobre o Thomas Torrance, que morreu agora recentemente em 2007, né? Tá mais perto da gente aqui, a maneira como o Torrance lidou também com essa questão da Trindade. E a parte 4 vai fechar aí com aspectos, questões aí fundamentais, como que a gente analisa a doutrina da Trindade com a questão da encarnação, a Trindade, a adoração e a oração, aquilo que eu comecei falando aqui, Trindade, a criação e missões, Trindade e as pessoas. Gente, é muito completo. Olha, é uma obra que eu demorei a fazer o vídeo porque eu quis ler a obra, eu quis debruçar sobre ela, eu quis pegar aí alguns detalhes da obra, que também não faz muito sentido eu ficar citando para vocês aqui, né, muitos detalhes, mas assim, o meu ponto foi fazer essa leitura para ter certeza de que realmente é um material completo, dadas as diversas recomendações, e realmente é um material mais completo que a gente tem aí em língua portuguesa sobre a questão da Trindade. Eu já falei, a abordagem é uma abordagem legal, a linguagem, né? A linguagem é uma linguagem que, se você for um leigo em questões teológicas, você vai conseguir acompanhar a leitura e vai fazer sentido para você. Não é aquele tipo de livro que vai soltando termos a ermo aí, vai simplesmente soltando termos com a pressuposição de que os leitores conhecem todos os termos técnicos, não. Eles vão fazendo uma estruturação bem argumentada, bem feita, né? Bem explicativa, então você consegue acompanhar, e tudo isso sem ser raso, né? Tudo isso sem faltar com o detalhamento que é necessário, dado a importância do assunto, mas contribuindo para que todos consigam entender. A gente está falando aí, gente, de um colosso aí de 620 páginas. É isso mesmo, 620 páginas. Uma coisa assim, ó, enorme, tá vendo? Muito completo, como eu disse, a obra mais completa que se tem, abordando então textos bíblicos. Tem uma parte aqui focada no texto de Efésios, mostrando como que em Efésios, sobretudo ali nos primeiros capítulos, né, você tem a obra da salvação apresentada ali como a parte que o Pai faz, a parte que o Filho faz e a aplicação que o Espírito faz dessa obra na vida da igreja, na vida dos crentes. Excelente, excelente. Eles têm uma parte aqui também
onde eles vão fazer um aspecto entre Jesus e o Pai, então, ou seja, mostrando que essa noção de trindade nos textos do Antigo Testamento, elas vão começar mais com uma certa dualidade, né? E aí, obviamente, posteriormente, a revelação do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo da Trindade, ela vai sendo evidente também, mas começa com uma ênfase, um aspecto mais nessa questão dessa dualidade. Enfim, gente, é assim, é fantástico. É fantástico, eu recomendo. Se você está procurando uma obra para trazer uma robustez maior no assunto Trindade, uma obra para ensinar a sua igreja, ensinar, sei lá, os diversos grupos aí da sua igreja, jovens, homens, mulheres, a igreja inteira, sobre Trindade, é uma obra que vale muito a pena, vale muito a leitura, o estudo, vale muito debruçar sobre ela, para ter então uma noção bíblica, uma noção histórica dessa doutrina tão importante e abandonar essa superficialidade que é dada ao assunto, né? Nós não temos tantos sermões nas igrejas enfatizando o papel da Trindade. Nós não temos tantos sermões que, mesmo pegando as diversas áreas da Escritura Sagrada, enfatizem o papel da Trindade como um todo. Como eu disse, geralmente nós temos um modalismo muito forte nos nossos púlpitos, nas nossas salas de aulas, nas orações, nas canções, sobretudo, e isso precisa mudar. Isso é uma coisa muito séria. E esse livro vai ajudar muito, vai contribuir bastante para se ter essa visão total. Fica aqui a dica, fica aqui para vocês então essa recomendação de hoje. A Trindade, lançamento de Edições Vida Nova, escrito pelo Robert Leighton. É o livro que vai te ajudar, que vai te auxiliar a ter uma visão bíblica não somente teórica, mas também prática, também para a vida da igreja, para ter uma igreja saudável, um púlpito saudável, uma oração saudável, canções saudáveis, abordando então o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Tchau. Eu fico por aqui. O link, como sempre, está na descrição do vídeo. Você adquirindo pelo nosso link, você contribui com o nosso canal, obviamente, para a gente continuar trazendo obras aqui excelentes para vocês.